Vocês falaram hoje no programa da Uma a respeito da história do Flamengo, dos jogadores do Flamengo? Dos meninos, aquele... do ninho do urubu lá? Porque hoje a Fátima Bernardes recebeu hoje o pai e duas mães, né? Da gurizada. Cara, os caras falaram coisas impressionantes com relação à relação... Vai fazer um ano dia 8 de fevereiro. Cara, do tipo assim... Não ter recebido uma ligação de alguém, sabe? Sim, sim. Do tipo, o cara morava a 600 presidente do clube, o pai por exemplo. de um dos meninos morava a 600 quilômetros, mais ou menos, do lugar onde era o ninho do urubu. Certo. Então, pra ele ver o filho, ou mandar o filho, tinha que deixar. É um piá, né, cara? Sim. Claro. Gurizada. E ele dizendo assim, cara, a única coisa que eu vi foi quando eu olhei e tava o caixão do meu filho. Não recebi o telefonema. E o Flamengo fazendo festa e mostrando que tem milhões. E contratando gente a peso de ouro. Vai pagar isso pro Gabigol, não sei o que tal. Enquanto isso, ele disse assim, ó, cara, e aí? E os nossos filhos, os nossos sonhos, cara, as nossas famílias, essas pessoas... Foi incrível, cara. Hoje, no programa da Fátima Bernardes, ela recebeu os caras e é assim, cara, tu não consegue controlar. Tava até um ator famoso da Globo que o filho dele joga basquete no Vasco da Gama e o cara começou a chorar. Ele disse assim, cara, me coloquei no lugar e pensei... Cara, é bom que tu fale sobre isso, porque tem um monte de torcedor do Flamengo que nos ouve no sul do Brasil, em todo o Rio Grande do Sul, no mundo todo. Em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Brasil inteiro. E isso cara, não é contra assim, o torcedor do Flamengo. Não é. Não, cara, só que tem uma coisa assim, o futebol do Flamengo ano passado foi o melhor do Brasil, da América, quase do mundo, né? Um time que encantou a todos. Então, assim, o que tá faltando pra diretoria do Flamengo é um pingo de sensibilidade pra resolver essa questão, cara. Porque com um canetaço tu resolve essa questão e tu não amplia o sofrimento dessas famílias. Porque, assim, dinheiro não é problema pro Flamengo. Parece que eles estavam tentando oferecer um salário mínimo meio que vitalício, assim. Dinheiro não é problema. O cara Pinejar falou exatamente isso hoje. Ele era um dos convidados e ele disse assim, cara, é colo. Não é dinheiro, é humanidade. Durante todo o ano. Durante tá todo faltando ano, humanidade. O filho não tava no dia dos pais, o filho não tava no Natal, o filho não tava, sabe? Naqueles momentos em que eles recebiam a ligação. E ele disse assim, ó, uma ligação poderia ser esse carinho, esse mimo. Nem isso. Não, cara, o dinheiro assim, não vai pagar a volta. O dinheiro não vai pagar, mas assim, o dinheiro, no caso, em questão, as ações que estão na justiça, que o Flamengo vem recorrendo constantemente, ampliam o sofrimento das famílias. E aí tu tem de um lado um gigante, que é o Clube de Regatas Flamengo, o maior clube do Brasil hoje, financeiramente, e do outro lado tu tem as famílias desses meninos que praticamente não tem nada, velho. Verdade. Então, assim, é uma briga injusta, é um absurdo que tá acontecendo, e isso tem que ser resolvido. O Flamengo, na verdade, a instituição Clube de Regatas Flamengo tá queimando o filme de uma maneira que não deveria, não poderia estar queimando. Por quê? Porque tem dinheiro pra resolver essa situação e poderia estar conduzindo isso de forma mais humana. Tá ampliando o sofrimento de famílias e sim, um pai deixa, não só num clube como o Flamengo, mas em clubes de todo o Brasil, os pais deixam os seus filhos aos cuidados dos clubes. É assim, é tipo eu deixar meu filho no Grêmio, tá? Deixar meu filho ali no Grêmio, o Grêmio é responsável pela criança. Claro, porque ele está dormindo dentro das instalações do clube. Então assim, cara, porra, eu entreguei meu filho na mão do Flamengo, no caso, essas famílias, e o que aconteceu, cara? Não tem uma ligação. Então não existe, não tem desculpa pra que isso ainda esteja acontecendo. Só pra contribuir com o que o Porã tá dizendo, o Flamengo conseguiu, através de como é que chama, de conciliatórias, 2 famílias e meia, porque um dos moleques tinha pais separados e apenas o pai aceitou. Então, tem 2 famílias que aceitaram os acordos, o restante ainda não. E contribuindo nisso, sobre os valores, o Flamengo hoje é disparado, ele só nesse ano ele vendeu quase 500 milhões de reais em jogadores. E na última janela contratou só pelo Gabigol, ele pagou 17 milhões de euros. Né? Então é muito contraditório tu alegar e ficar arrastando na justiça uma questão, sendo que no futebol aqui, na porta do lado, tem gente gastando 50, 60, 70 milhões de um jogador só. É aquilo que tu disse assim, ó, é uma coisa que às vezes tá na lei ali, o cara vai seguindo os trâmites da lei, tá? Tem coisa que é legal, mas é imoral, né, cara? Isso aí. Eles agora desligaram 3 ou 4 meninos, cara, entendeu? Por quê? Porque ali na frente poderia ter um processo pra pagar. Entendeu? Desligaram os jogadores alegando que os meninos não jogavam nada. E sendo que todo mundo diz que os meninos jogavam bem. E é imoral, é desumano. E isso que o Duda falou é bem sério. Porque o que acontece?
as famílias, cara, elas já estão completamente cara, destroçadas, sensibilizadas, cara, destroçadas. Perder um aí tu filho, tem que enfrentar... que tu vai daqui pra frente fazer o quê? Isso, e aí tu tem que enfrentar uma batalha judicial. Eles vão ganhar no cansaço. Uma batalha judicial contra o maior clube, contra um gigante, contra uma máquina que é o Flamengo. Cara, isso é inadmissível que isso esteja acontecendo. Não, isso, só pra concluir, tá? A última linha. O Flamengo, pra falar desse assunto recentemente, ele fez uma coletiva com eles mesmos. Uma jornalista do Flamengo fazia as perguntas, Flamengo, né? TV Flamengo fazia a pergunta que eles escolheram fazer. Sério, não pode ser, cara. E aí, na hora da... Exatamente. E aí as respostas eram sem nenhuma... sem ninguém contrapor. Claro, né? chava branco. E jornalisticamente, tu consegue, né? Um jornalista... E, pô, pessoas com sensibilidade conseguem contrapor algo absurdo. Não, e vai com informação E até nessas- jurídica pra bater de frente com os E caras. uma né? dessas respostas... Eu me enlouqueci hoje com o assunto. E uma dessas Por isso que eu respostas- trouxe aí, não queria causar todo o transtorno do Não, mas é assunto que- do tema. é um Mas o baita tema é assunto, muito, cara. muito... É isso aí. A gente tem muito flamenguista que nos Não, ouve pra e mim, deve estar atual. indignado igual. Claro. É só pra concluir. E tem uma dessas respostas, eles colocaram, tipo assim, cara, é uma coisa assim que a gente não tem como avaliar como é que seria a carreira dele, então, dos jogadores, então não tem como avaliar o valor, isso foi sabe? um dos argumentos do É cara. um dos argumentos, mas sabe eu não assim? sei se ele ia Não, dar é certo. Não, mas, mensurar cara, o valor, assim. Não, e a maioria deles foi chamada pela direção Cara, é muito porque difícil, eram velho. bons. Ou seja, Tá, não, mas é que assim, né, pra Neto, jogar não direto. importa ou Não se ele tem, vai é a estourar na vida. carreira. É uma vida, e É vida isso, não cara. tem... Não tem preço. Não tem Não tem preço. preço. Se vai dar Exatamente. certo Apesar ou não vai. de, enfim, Caraca, velho. uma Não, e hora, outra, não é porque é o Flamengo, né? Se tivesse acontecido em Com qualquer clube, um. teria que se Com pronunciar qualquer de uma um. maneira mais Qualquer humana, né? clube. Óbvio. Mas como é o Flamengo, Que e o tá, Flamengo que tá é abrindo essa... o cofre de uma maneira Não, absurda. e o Flamengo é essa instituição que no futebol, pelo talento dos seus jogadores, do seu time principal no último ano, ele é hoje a referência de futebol no Brasil. Ele não pode estar dando esse exemplo. Não pode. Ele não pode estar dando esse Não, exemplo daí ela é dentro obrigada, da sociedade brasileira. Aí a instituição é obrigada a ouvir torcidas rivais gritarem time de assassino. O Fluminense, no último clássico, a torcida do Fluminense gritou isso. Pois é. Gritou Pois é. time de assassino. O Flamengo, como instituição, não precisava passar por isso. Vai lá e resolve a situação, Exatamente. cara. Tem dinheiro. é um Faz o canetaço seguinte, pra resolver. Tu vende um jogador mediano, tu resolve a vida e acaba. Não venderam o Renier agora? O Renier foi Sim, pro 150 Real Madrid. milhões. Pega um pouquinho do Renier e resolve a situação. 10%. É que o meu, Renier- eu entendo, assim, não é que resolve, assim, no não vai papel, resolver né? nunca. Mas eu digo assim, é como o Neto falou, né? Daqui um pouco, assim, alguém do clube ir nas famílias, carinho. bater na porta e dizer, eu olha, colo, isso aí. eu vim aqui, Eles vocês precisam de falaram- um psicólogo, vocês eles precisam de falaram uma... um colo. De um Um colo. auxílio. De um colo, de um Eles carinho, falaram, cara, a né, gente quer um colo. A demonstração de cuidado. Sumiram. assim, Sumiu todo mundo, cara. E deixaram que eles loucura, caçador né? irreparável. O Flamengo, na Isso é verdade, difícil. perde uma grande oportunidade de ser realmente... Gigante. Gigante. Aí, Falou essa tudo, é a palavra. Rafinha. Assim, o gigante que ele Perde deveria a ser. oportunidade de ser esse gigante. clube gigante. Chegar né? e mostrar assim, olha, Chegar e cara, dizer assim, aconteceu uma tragédia, nós vamos e a gente resolver tá isso. aqui tentando, enfim, abraçar as famílias dentro do que a gente pode, né? melhor Não forma só com o possível. dinheiro, mas com o cuidado, Com amparo, o carinho, né? com o Com amparo. amparo e com humanidade. Ah, que merda isso, Neto. É horrível. Não tinha me dado conta. Não, achei até que vocês tinham comentado hoje Não, uma, porque não, hoje como não. isso rolou hoje pela manhã, podia ter sido assunto Isso que vocês. a gente nem falou das famílias da Kiss e nem das famílias da Chapecoense, Não, né? na Que nenhuma família- também Não, resolveu. daqui Família quando da Kiss fechou, a gente falou falou. Não, tô dia. dizendo, sem falar que também não foi resolvido. Ah, não, né? sim. Depois de 7 anos, Sim. a Chape foi 2016, então fez 3 anos agora, 3,5. Ou seja, são acidentes que, bom, é pavoroso, é pavoroso. Acidente é outra coisa. São coisas tragédias. Tragédias É, que acontecem que... A Chape que foi aí ficam- negligência, né? A questão cada um do foi, cara... né? Unido Urubu também. Negligência. Negligência. Ambos também. Eles também, né? Negligência, o clube tem que ser punido. Não, o clube e tem a que Cris é a indenizar. mesma coisa, E a Kiss né? também, é. A Com a Kiss é a mesma saída, coisa, tudo é pô. negligência, 3 né? casos de negligência verdade. absurda. Que loucura, cara. O Neto trouxe o assunto das famílias que perderam seus filhos lá no ninho do Urubu Isso, a gente no falou Flamengo, sobre tá? isso ontem às Porque 6. ele viu lá uma matéria Quase e tal. um ano E aí atrás, veio um e-mail do Tássio de Floripa dizendo o seguinte: boa tarde, pretinhos. Escutei como sempre, faço o programa das 18. E no dia 5, portanto ontem, quando o Porã falou um monte de besteira sobre o caso. E aí é o Flamengo aqui. Besteira não tá? pagaria. Cara, O só um carinho da pouquinho. torcida é sempre legal Não, receber. eu gostaria de que ele elencasse quanta besteira eu falei sobre então o caso. ele traz algumas informações. Então tá. E outra, eu vou defender o Time Porã. Não foi só assassino. o Porã
que trouxe alguma informação. Todos nós somos. Só um pouquinho. Peninha. O Rafinha vai ler o e-mail do ouvinte, mas provavelmente esse ouvinte seja flamenguista. O que eu falei é que o Flamengo está tratando de forma desumana o caso desses garotos. Então eu acredito que eu não tenha falado nenhum tipo de besteira, apesar do ouvinte vai dizer, prezado jornalista, vai se informar. Calma, Porã. É que assim, ó, e eu concordo contigo e não foi só tu que trouxe essa bandeira. Todos nós então entendemos. Não é besteira. Então não é besteira. Elucidando, Flamengo fechou com 3 famílias e meia. As demais não aceitaram o acordo. A meia o Flamengo, deve ser a dele, que é meio. Flamengo não Mais pode separado. obrigar ninguém a aceitar. Eu tô trazendo o que o ouvinte escreveu aqui. Os valores são altíssimos e acima da jurisprudência vigente. Detalhe, mesmo os que não acordaram estão recebendo R$10 mil por mês, além de ajuda psicológica custeada pelo clube. Os garotos sobreviventes foram dispensados depois de 1 ano porque, infelizmente, peneiras são assim. O Flamengo está pagando. Os que não querem acordo não existe como obrigar a receber. Pergunto a você, se algumas famílias aceitaram, por que razão o clube deve pagar a mais para outras? Sofreram 1000 pressões. Todos perderam um filho. Aí o cara já tá entendendo. Cara, não há dinheiro que pague a perda de um filho. Já estamos aqui, ó. Procurem se informar, porque infelizmente a imprensa não está a par do que está ocorrendo. Não há como. Se não fosse a imprensa, nem existia esse país! Nós da imprensa temos que sair dando porrada e todo mundo fala mal da imprensa. É isso que eu tenho a dizer. Não há como precificar a vida. O que ocorreu foi uma tragédia. Espero que leiam. Um abraço, Tyson de Floripa. O que acontece? O Tyson de Floripa, ele pode estar amparado por informações jurídicas e tal, mas é que assim, cara, as famílias que aceitaram, sim, elas foram pressionadas a aceitar esse acordo. Pela sua própria situação. Pela sua própria situação. E aí o que acontece? O Ministério Público entrou com uma ação contra o Flamengo, né? Claro. Entrou com uma ação contra o Flamengo. E o Flamengo, pela sua grandeza, não só futebolística, mas como... 18 vezes interditado no lugar, mas não só pela sua grandeza no futebol no ano passado, como pela sua grandeza financeira, já devia estar encaminhando essa história de uma maneira melhor, porque o Flamengo está conseguindo fazer o quê? Queimar o filme e ampliar o sofrimento dessas famílias de forma desumana, sim. E não falei nenhum tipo de besteira no programa de ontem, porque isso é o que a gente tem que falar. Inclusive hoje, no meu minuto, no Bola nas Costas, eu continuei falando sobre esse assunto e dizendo que a própria torcida do Flamengo deveria criar uma campanha e dizer: resolve Flamengo, resolve Flamengo, porque dinheiro o Flamengo tem, com um canetaço se resolve essa situação e não se amplia o sofrimento dessas famílias, porque é o seguinte, eu imagino, Fetter, tu deixa o teu eu só filho... tô esperando a minha vez pra falar. Tu deixa o teu filho, Fetter, pra um clube de futebol cuidar dele lá, e acontece o que aconteceu. Pessoas que amam o Flamengo, né? Que amam o Flamengo. Acontece o que aconteceu, tu entregou o negligência, teu né, filho, Tô tu fechado entregou contigo, o teu Porã. filho nas mãos de uma instituição chamada Clube de Regatas Flamengo. E aí o que aconteceu com o teu filho? Teu filho não volta mais pra casa, velho. Tu não vai ver teu contigo, filho nunca mais. Não há dinheiro que pague. Não, E aí ok? o ouvinte vem dizer que eu falei um monte de besteira aqui, eu discordo plenamente de ti, cara. Eu também discordo Prezado totalmente ouvinte. do ouvinte, Porã. E eu queria dizer um pouquinho mais, tá? Só mais uma coisinha que eu queria dizer. O Flamengo, A instituição, né? A instituição, o clube de regatas, o time, a piscina, o Flamengo não resolve nada. Não diz nada, porque é uma empresa. E uma empresa é tocada por pessoas. Existem pessoas atrás deste processo. E é um clube presidencialista, né? Desculpa, só pra... Exatamente, cara. Tem alguém que está decidindo isso, entendeu? Então, é hora de separar um pouco, assim, ó. Vamos falar das pessoas que estão decidindo por esse caminho. Não é o Flamengo. Ok, o Flamengo é o que tá na baila, enfim, é a instituição que está envolvida no caso. Mas é gente, cara. Tem gente por trás das empresas decidindo o caminho e as opções da empresa. E a gente As sabe decisões da que empresa. nesse tipo de caso, assim, quando tu deixa teu filho lá num alojamento, né, Aos que o ninho cuidados. do Urubu é o seguinte, na sua grande maioria, são pessoas que estão apostando tudo de uma família inteira num adolescente, né? Extremamente humildes, né? Por aí. Então, assim, é muito, assim, daqui um pouco naquele momento, cara, tu não tem mais o que receber R$10 mil, pai, eu fecho porque eu não tenho mais nem o que comer. Daqui um pouco, a esperança de uma família inteira
foi aquele adolescente que morreu queimado. Nós não não. estamos falando. É uma negligência, O como o caso é Peninha terrível. falou, Já cara. sido interditado um monte de O Exatamente. caso é terrível. cara. Num país sério, talvez as consequências para a instituição Flamengo pudessem ser fossem muito pudessem, piores, é porque não verdade. sofreu nenhum tipo de penalidade até penalidade. então. Nada, não aconteceu Agora, nada. por mais grave que é seja... muito eu ia dizer, é muito mais grave porque foram vidas, então tem que ter um responsável por essa situação e esse responsável deveria ser preso. Né? Porque tem ninguém foi nome preso, o né? nome desse Tem. crime, não tem nome? Qual é o Tem. nome desse crime? Negligência. Negligência Esse é o nome. de incapaz, pode ser, Sim. né? Bom, Não então sei. tem que ter pena pra esse crime, tem que ter pessoa responsável. Foram vidas perdidas, né? Num lugar que já era sabido que não poderia ter gente dormindo, gente vivendo. Não podia funcionar aquilo daquele Não jeito. podia. Não podia. E Agora- aí tem o seguinte, desculpa, Peninha, só pra Não, completar. Não pensem que isso acontece só no Flamengo. Não, O claro que Flamengo é um não. clube rico, riquíssimo, claro de que ponta, não. com muito dinheiro pra administrar. Imagina a situação de outros clubes. Ah, sim. De outros clubes em outros lugares do Aqui país de que não Porto o Rio de Alegre Janeiro, que é mesmo. uma cidade, né, divisão mundo, assim. É verdade. O Fetter, mas falando sobre isso, o Flamengo deveria estar dando um exemplo pro Brasil inteiro nesse caso, cara. Pro mundo, no E o caso, que, né? pro mundo, sabe? Porque justamente como tu falou, cara, tinha uma condição ali pra E no ano que seres eles tinham humanos. vendido aquele Vinícius Júnior, que venderam... Não, cara, eu devia estar dando um exemplo pra resolver essa situação e um exemplo também pra que a sociedade olhasse pra como é feita a categoria de base nos clubes brasileiros. Porque se aconteceu isso no Flamengo, como o Peninha falou, mas- né? Teve uma matéria em seguida, porém, onde eu não sei qual é o repórter, que ele visitou vários alojamentos e vários são extremamente precários. Isso aí é assim, ó, negligência, 3 grandes negligências. É o Ninho do Urubu, que deu uma merda, e aí a Boate quis a mesma coisa, gente falou a sobre É que no Chapecoense a fim das mesma contas, coisa. Rafinha, tudo é dinheiro. Exato. Vai ver o gabinete do presidente do clube como é que é. Exatamente. E aí depois vai lá no alojamento da categoria de base ver como é que é. Que começou sabe que pelo por- ar-condicionado ali, né? O que eu Não queria é? falar desde o o engenheiro ali, início é que por Corte-circuito. mais grave que isso seja, e é gravíssimo, e é doloroso, e é uma tragédia, aí quando a gente vê na comparação com Brumadinho também tem isso. aí fica na cara, assim, a falência moral do Brasil, entendeu? Exato. Porque, Perfeito. cara, foram muito mais gente, uma empresa Exato. com muito mais dinheiro que o próprio Flamengo, ainda Exatamente. regateando, ainda as pessoas sem casa. muito Isso não tá dá nada, acontecendo né? em outra proporção nesse caso É também. doloroso demais, Bom, eu recebi muitas mensagens ontem por causa da minha declaração no programa aqui. E agora tô recebendo outras, né? Depois do ouvinte se manifestar nesse e-mail dizendo que eu falei um monte de bobagem. Tem uma ouvinte que me procurou e tá dizendo assim, ó, meu filho joga futebol nos Estados Unidos há 2 anos. Lá, até o chuveiro, quando usado na temperatura muito quente, dispara o alarme de incêndio. E todos os meninos têm que sair do alojamento. Eles cuidam dos meninos e meu filho foi pra lá com 17 anos. Ou seja, né, uma oportunidade para o Flamengo resolver essa situação e de se melhorar as condições de alojamentos de futebol em todo o Brasil. Né? Então, Tem uma assim, história, Porazinho, indo ao encontro do que tu tá falando, só pra gente encerrar aqui, já são 2 minutos para as 2 da tarde, tem um time de futebol em Orlando chamado Orlando City. E esse time, os caras fizeram um negócio muito legal nesse fim de ano agora de 2019. Eles vieram no Brasil, lá numa favela do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, coincidentemente, buscaram um menino que era categoria de base lá e tal, investiram no menino, levaram o menino, botaram o menino para estudar numa escola lá em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos, deram toda a condição escolar pro guri, alojaram o guri muito bem alojado nos alojamentos do próprio colégio onde ele está estudando. E aí é só para chamar atenção para a diferença Kaká? das realidades. É o Kaká, né, cara? aquele... é verdade, Fetter. Isso aí. É o Kaká, Não é o Fetter? Kaká, cara. Não é o Kaká. O Kaká jogou no Orlando City, mas o Kaká já tá, inclusive, fora do futebol. Não, é um menino mesmo, cara. Tem 16 anos o guri. E vai mudar certamente a vida desse guri, cara. Porque ele vai começar a jogar bola, vai despontar como jogador de futebol do Orlando City. E certamente em breve vai estar ou na Europa ou até mesmo Os aqui filhos de na vocês América não do Sul. jogam, Rodaica e o meu Fetter? filho joga. Não. Não. Meu filho joga no Grêmio. Não puxou o futebol do pai, ainda bem. Só pra encerrar, assim, Meu baita zagueiro, só pra então. encerrar e chamar pro torcedor do Flamengo, que são muitos torcedores do Flamengo que nos escutam no sul do Brasil, não é algo clubístico, gente, por Claro, favor. não tem nada. O ouvinte Se fosse ali no escreveu- Grêmio, no Inter, no Juventude, no São José, a gente já tá Aí dizendo a diz mesma a O coisa. ouvinte escreveu Só como do se Grêmio fosse, que não. como se fosse algo clubístico e não é algo clubístico. Eu acredito que se a torcida do Flamengo se Que loucura mobilizar isso. por essa causa Que percepção e botar
botar lá uma hashtag Resolve Flamengo, algo assim do gênero. Sim. Se a torcida do Flamengo, que é um grande, é o maior patrimônio do clube, resolver entrar nessa campanha pra que essa situação Maior acabe. torcida do Brasil, né? Que essa Do situação mundo, do acabe. mundo. Do mundo, maior torcida do do mundo. mundo. Então, assim, tá na mão da torcida fazer com que a direção resolva essa situação, cara. Os torcedores são a maior força de um clube, então verdade. que se mobilizem pra resolver isso também e dê um exemplo pro Brasil inteiro. Numa